Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia, um programa da TV Manaim. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema que tem ganhado muita atenção: as famosas canetinhas emagrecedoras, medicamentos usados tanto para controle do peso quanto também para o tratamento de diabetes. Mas hoje vamos entender como elas funcionam, quais são seus benefícios reais e também os cuidados, riscos que precisam ser considerados antes de usá-las. Fica comigo porque hoje o assunto é sério e pode mudar a forma como você enxerga esse tipo de tratamento. Estamos aqui hoje com a doutora Rebeca Machado, nutricionista, doutora em fisiologia humana e farmacêutica. Ela vai falar um pouco para a gente sobre esse medicamento. Muito obrigada, obrigada Daniele pelo convite e a oportunidade de estar falando com vocês sobre nutrição e sobre esse tema que hoje, né, está tão atual, Disseminado. tantas dúvidas e para nós é uma alegria estar falando sobre isso. Isso mesmo, vamos saber quem pode usar, quem indica o medicamento. Vou começar com uma pergunta importante. Doutora, eh, o que são esses medicamentos injetáveis, né? Em que eles auxiliam, no emagrecimento? Eles agem fazendo o que no corpo? Pois é, né? As famosas canetinhas emagrecedoras, elas na verdade são os medicamentos da classe análogos de GLP-1. O GLP-1 ele é um hormônio que o próprio corpo, o intestino produz. Depois que a gente come, e ele atua em três frentes principais, né? Dentre suas funções, vai controlar a glicemia, retarda ali o esvaziamento gástrico, né, do estômago, atua a nível cerebral também, em áreas ligadas aí à fome e saciedade, ou seja, tem também um efeito neural. E ele vai sinalizar para o cérebro que o corpo já está satisfeito, ajudando a reduzir o apetite, que é a forma, né, fisiológica de uma forma não forçada. E isso é o que o hormônio faz. Mas aí é importante a gente entender que eles não, o que muita gente acha, queima gordura sozinho o Não. medicamento? Não. Então, o papel desses medicamentos é ajudar o corpo a responder melhor. Perfeito. Quais são os riscos, efeitos colaterais, dessas canetinhas e como minimizá-los? Bom, vamos lá. Aí, como ele age nessa via, né, do GLP-1, então vai ter os efeitos ali similares ao hormônio natural. Então, geralmente, náusea, constipação, alguns pacientes também relatam diarreia e a redução do apetite. Isso geralmente ocorre no início e ao longo do tempo o paciente vai se adaptando. Agora, vale a gente lembrar que se a alimentação, mesmo com o uso do medicamento, ela não estiver ajustada, pode ocorrer ainda perda de massa magra, flacidez e várias carências nutricionais. E por isso que é fundamental o acompanhamento médico e também o acompanhamento nutricional. O médico ele vai ajustar a dose, vai acompanhar, avaliar a segurança, a escolha do medicamento e o nutricionista ele vai estar muito próximo desse paciente, vai ali ajustar ali a dieta, a alimentação, vai apoiá-lo bem de perto, alternativas alimentares, porque cada um tem a sua individualidade, de uma forma que mais se ajuste à rotina dessa pessoa. E aí vai prevenir deficiências nutricionais e, claro, vai potencializar muito o resultado do tratamento médico. Vai adequar a ingestão de proteínas, vai dar o suporte intestinal e uma suplementação individualizada. E aí, com isso, a gente vai garantir um emagrecimento que, de fato, seja saudável. Perfeito. Inclusive, as pessoas que estão fazendo uso dessa canetinha, o maior relato é que nessa fase de emagrecimento abrupto, elas perdem muita massa magra. Elas acabam emagrecendo de forma errada. É verdade. Nem todo mundo reage igual ao usar essas canetinhas, né? O que faz com que algumas pessoas tenham mais efeitos colaterais do que outras? Exato. É verdade, é uma boa pergunta. A resposta ao tratamento ela é individual e depende de como está esse corpo antes de começar esse tratamento. E você vê que cada um relata eu fiquei assim, eu fiquei assado. Então, assim, a gente destaca o quê? Especialmente se a pessoa ela já tem algumas questões gástricas ou gastrointestinal, se ela já tem uma gastrite antes, refluxo, às vezes uma hipocloridria, algumas questões gástricas
fibras, alguma disfunção, alguma alteração intestinal que às vezes ela não sabe ou vai deixando, né? Uhum. Então, algumas dessas pessoas com essas queixas, elas vão tender a ter mais náusea, mais enjoo, mais desconforto, porque o medicamento, se a gente for parar para pensar, ele já retarda o esvaziamento gástrico. Então, se ela já tem questões gástricas, isso aí pode estar mais acentuado. E aí, além disso, vem um outro ponto que é fundamental. Então, se a pessoa ela usa o medicamento, mas ela mantém hábitos alimentares ruins, mais inflamatórios, como excesso de ultraprocessado, um monte de pacotinho, açúcar, álcool, o baixo consumo de fibra, então não tem escolhas alimentares boas, a tolerância a esse medicamento também pode ser menor. E por isso que é importante, que eu sempre falo, é avaliar o todo desse paciente, o intestino, o estômago, a parte toda do trato gastrointestinal, o padrão alimentar antes, é fundamental, né? Antes de iniciar, muitas vezes, esse tratamento. E o nutricionista, ele tem um papel importante nisso também, junto com o tratamento médico, porque ele vai ajudar a preparar esse terreno, vai ajustar horários, alimentação, então vai fazer aquela reeducação alimentar junto com esse paciente, vai equilibrar ali todo o corpo, a rotina, para que o tratamento de fato seja eficaz. Se a pessoa já tem essas questões, muitas vezes gástricas, ou ainda ela não tem uma rotina alimentar saudável, a chance de ter esses efeitos vai ser maior, exatamente. Perfeito, muito bem explicado. E sobre treino, doutora? A gente vê as pessoas usando a canetinha, emagrecendo, mas sem mudar os hábitos. Qual a importância da alimentação associada ao treino nesse processo de emagrecimento que, de certa forma, ele é bem rápido? É verdade, tem muita gente que estou emagrecendo, então eu não Estou preciso satisfeita. e não preciso fazer atividade física. Então acha às vezes o máximo não comer, às vezes passa muitas horas sem se alimentar. Exato. E aí, Só para lembrar que ela falou, mas as canetinhas elas dão uma sensação de saciedade muito grande. Então você não tem vontade de comer. E aí vem o emagrecimento. Exatamente. E aí não é saudável, porque não tendo fome, ela vai às vezes se alimenta só com uma fruta e acha que está tudo bem. Ou come algo que dá prazer, né? Que seria os embutidos, ultraprocessados. Então, em vez de comer um hambúrguer inteiro, vai comer meio hambúrguer. Estou satisfeita. E não mudou o hábito. Não mudou a base. Então, assim, os medicamentos podem ser um caminho, podem auxiliar nessa questão desse controle aí da saciedade, só que o que vai sustentar os resultados são os hábitos. Então, corrigir a base. Se a pessoa não se alimenta bem, ela não treina, ou tem a questão, né, de questões de sono, né, de todo o terreno, o corpo vai sim perder gordura, emagrecer, perder gordura e perder músculo, infelizmente. Aí vai ficando com mais flacidez, o metabolismo desacelera. Então, durante o uso, a alimentação, o que ela precisa? Ela precisa ser rica em proteínas, em fibras. Então, é um padrão de alimentação que a gente fala anti-inflamatório, com antioxidantes, com esse padrão alimentar anti-inflamatório, com gorduras boas, verduras, legumes, frutas, as gorduras boas, o próprio azeite, um abacate, as oleaginosas, peixes, ovos, castanhas. Tudo muito equilibrado. Tudo muito equilibrado. E o treino de força, ele é indispensável. Que é aí que vem o ganho da massa magra. Juntamente com... Você falou uma coisa importante, né? Não mudar a base. Essa pessoa que ela está emagrecendo muito, ela não está perdendo só a massa magra, mas também vai embora a disposição, vai embora o brilho da pessoa, porque não tem a reposição de minerais, de vitaminas, que a pessoa também perde nesse emagrecimento abrupto. Não sei se você vai falar isso lá na frente ou se eu estou adiantando. É verdade. Se ele não se alimenta bem, alguns pacientes relatam uma fadiga extrema e aí ele não tem disposição para treinar, mas ele precisa continuar os treinos, principalmente o treino de força, associado especialmente uma atenção ao consumo proteico. Né? E isso vai ser individualizado. Também as pessoas começam a comprar várias proteínas, suplementos assim de forma... E aí a gente pode até gerar algum desequilíbrio intestinal.
tudo tem que ser com muita cautela e ajuste junto aí ao Ao profissional, profissional. tanto o médico quanto o nutricionista. Tem algum tipo de dieta que pode potencializar o resultado, durante o uso das canetinhas? Então, ainda não eu espero que tenha, mas ainda não tem um estudo que faça alguma comparação. A dieta X ou Y com o medicamento teve esse resultado ou outro. O que a gente sabe, sim, que essa alimentação mais anti-inflamatória, rica em proteínas, fibras, garantindo ali os micronutrientes, esse padrão, ele vai favorecer sim os melhores resultados e também menor perda de massa muscular, né? E além disso, a gente precisa cuidar desse trato gastrointestinal desses pacientes que relatam sim mais constipação, e aí com isso pode ter outras questões, né? Se ele perdurar com essa constipação, ajustar os nutrientes, os micronutrientes, porque tem a tendência se ele se alimenta, tem constipação, e se ele tende a se alimentar comer menos, as escolhas também não serem assertivas, ele vai perder micronutrientes, magnésio, zinco, ferro, vitamina B12, que vão influenciar no metabolismo e no bem-estar como um todo. Então, ou seja, sempre vai precisar de cuidar, ajustar a base associado ao medicamento. Doutor, e quanto tempo a pessoa ela precisa, usar as canetinhas e o que acontece quando ela tira, suspende o uso? Pois é, isso é uma grande questão e uma pergunta aí de várias pessoas, né? E aí vale destacar que a obesidade, ela é uma condição crônica, assim como a hipertensão, como o diabetes, e os estudos mostram que os medicamentos, como a semaglutida, a tirzepatida, eles vão trazer bons resultados enquanto o tratamento é mantido. E os principais ensaios clínicos indicam que o uso contínuo por cerca de 12 a 16 meses é o período em que ocorre a estabilização e a maior perda de peso. Então, quando o medicamento for suspenso, ou se ele for suspenso de forma abrupta, parte desse peso tende a retornar, principalmente se os hábitos alimentares, estilo de vida, eles não foram aí transformados de fato. Por isso, o ideal é fazer um desmame gradual com acompanhamento médico e nutricional. E aí, com isso, vai focar em consolidar novos comportamentos, ajustar a alimentação e, claro, cuidar da saúde intestinal, porque o intestino tem um papel direto no apetite, na saciedade e na produção fisiológica e natural do nosso GLP-1, produzido pelo corpo. Então, no fim das contas, quem vai sustentar esse resultado a longo prazo, novamente, é o estilo de vida, é cuidar da base e não somente o uso do medicamento. Digamos que o medicamento seria um facilitador para essa mudança de hábitos. Exatamente, um facilitador, um meio, um caminho. Perfeito. Para fechar, doutora, qual é o grande segredo para um emagrecimento saudável e duradouro? Então, né, Dani, as canetinhas, elas sim são uma ferramenta, mas o que muda tudo é a consciência, a constância, o cuidado com esse terreno biológico. Quando a gente olha para o corpo como um sistema integrado, o resultado ele vem e ele se sustenta e ele permanece. Muito bom, doutora Rebeca. Em resumo, então, nós vimos que as canetinhas, elas podem e são aliadas, mas elas não fazem o milagre sozinha. É preciso orientação médica, principalmente, um acompanhamento nutricional para mudanças de hábitos. Cuidar do seu corpo com responsabilidade é o verdadeiro caminho para a saúde, para a autoestima e para os resultados sustentáveis. Muito obrigada, doutora Rebeca, pela participação, por nos auxiliar nesse tema muito importante. É verdade. Muito obrigada, Daniele, pela oportunidade, pelo convite e estar aí falando com vocês sobre este tema tão atual. Eu espero que eu tenha contribuído com as informações. Muito obrigada e até o próximo programa.